Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana extraordinária, uma semana abençoada e que Deus esteja cuidando muito do teu coração e da tua vida. Nessa semana, nós estaremos conversando sobre trabalho, sobre o significado do trabalho. O que é o trabalho na nossa vida? Nós trabalhamos somente para ganhar dinheiro ou por que é que nós trabalhamos? Tá bom? Então, vai ser muito especial esses dias aí, esse estudo, essa série. Nós vamos falar sobre isso de segunda a sexta-feira. Prepare muito o teu coração, porque aqui é um lugar para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente refletir. Cada um de nós tem a sua atividade, tem o seu empreendimento, aquilo que fazemos, e é muito importante a gente parar para pensar também por que fazemos ou por que deveríamos fazer. Ok? Então, nossa conversa vai ser muito especial e eu agradeço muito você que está aqui com a gente e esta semana que Deus nos deu, uma semana muito abençoada, recheada de bênçãos. Aliás, eu tenho algo muito importante para falar para você a respeito de hoje, segunda-feira. Hoje nós temos um evento muito especial. Hoje é dia 22 de junho de 2026 e a gente tem a presença do Antônio Carlos Torres aqui na cidade de Londrina. Eu quero convidar você para estar com a gente. Você pode fazer a tua inscrição na bio do Instagram de Homens com Propósito. Você entra lá em Homens com Propósito, ali tem a bio, tem ali um link azul, você clica ali, faz a tua inscrição, é gratuito, vai começar às 19 horas hoje no Buffet Planalto e eu quero convidar você para estar participando com a gente, tá? Vai ser muito especial. O evento de hoje não é só para homens, é o fechamento do semestre de Homens com Propósito, também comemoração de 20 anos de Homens com Propósitos e será um tempo muito especial porque a gente vai receber uma pessoa extraordinária, um dos maiores empresários do Brasil, e a gente vai estar falando sobre trabalho essa semana, nada melhor do que falar de Antônio Carlos Torres. Ele é responsável, é o fundador da empresa Forte Leve e é responsável hoje por 75% das caixas d'água que estão instaladas no Brasil. Só para você ter uma ideia, o tamanho, a grandeza da empresa, da vida e do empreendedorismo desse homem. Hoje ele vai estar falando com a gente sobre trabalho, família, Deus, sucesso, prosperidade e vai ser muito bom a gente poder estar junto, tá? As pessoas estão todas convidadas, hoje o evento é para homens e para mulheres, esteja participando com a gente a partir das 19 horas, tá bom? Esteja com a gente, vai ser muito bom hoje caminhar com a gente. No Buffet Planalto ali, no Parque Ney Braga, sabe? Ali do lado do Parque Ney Braga, o Buffet Planalto, você vai lá e vai ser muito especial. 19 horas começa o nosso encontro, tá bom? Você está super convidado para estar com a gente. Clica em curtir, dá o teu joinha, o teu like aí, muito importante. Também veja se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. E também eu peço para você compartilhar. Bênção compartilhada é bênção multiplicada. Peço que você compartilhe esta mensagem, esta conversa, esse bate-papo, que vai ser muito especial nessa manhã, tá bom? Deus abençoe muito a tua vida. Se você quiser também ser um parceiro do nosso programa, é só você entrar em contato aqui para você estar patrocinando, para que nós continuemos aqui o Café com Propósito, tá bom? Esperamos aí o seu contato para que juntos a gente possa fazer um grande trabalho abençoando a vida de muita gente. A gente está aqui nos estúdios da Copag, aqui em Londrina, um lugar abençoado. Se você quer fazer o seu podcast, quer gravar o seu curso, fazer o seu programa, você pode utilizar o espaço aqui porque é muito especial e sempre com muita excelência. Ok? Vamos lá? Vamos aprender e crescer nesta manhã. Como eu disse para você, nesta semana o nosso tema é trabalho, empreendedorismo. Aliás, você sabe o que significa a palavra empreender? A palavra empreender significa fazer, né? Fazer. Empreender é fazer, tá? A gente vai estar falando sobre trabalho. E esse é um assunto muito importante, porque volta e meia você vê as pessoas reclamando de ter que trabalhar, né? As pessoas querem trabalhar cada vez menos. E isso é um problema, porque a gente precisa ter a nossa hora de descanso, a gente precisa ter a nossa hora de estar com a família,
a gente precisa ter a nossa hora para se divertir, mas a gente também precisa ter a nossa hora para trabalhar, para construir e para fazer. Trabalho não é castigo. A gente não pode pensar em trabalhar só por dinheiro. Eu trabalho porque eu preciso de dinheiro. Trabalho é muito mais do que isso. Aliás, se você for conversar, se você for conviver com pessoas muito bem-sucedidas na vida profissional, você vai descobrir que estas pessoas, elas nunca trabalharam por dinheiro. O dinheiro acabou se tornando uma consequência na vida delas, assim como é na vida de todas as pessoas, né? Mas o prazer por trabalhar, o prazer por construir, o prazer por empreender, o prazer por fazer algo que tenha significado e que ajude o próximo e que coloque ordem no caos e que ajude a sociedade, a comunidade a se tornar um lugar melhor, prestar um serviço, algum tipo de serviço, construir algo, restaurar algo, é maravilhoso, dá sentido para a vida. Muita gente que acaba fugindo do trabalho acaba vivendo uma vida sem sentido, reclamando o tempo todo, certo? É muito importante a gente ter um olhar saudável para o trabalho. Eu disse aqui, certa vez, a palavra trabalho vem de uma palavra chamada tribalium, que era um instrumento de tortura. Olha só, como que na cultura, né, principalmente na cultura latino-americana, e, enfim, como que em algumas culturas o trabalho ele foi construído como se fosse um peso, como se fosse um castigo, né? Trabalhar é castigo. E isso é uma visão muito ruim a respeito do trabalho, muito ruim. Eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Isso é muito ruim. Na verdade, o trabalho é algo muito melhor do que isto. A gente precisa descobrir e encontrar o seu valor. E hoje o tema é: o trabalho é uma missão. Eu quero ler com você um texto da Bíblia, Gênesis 2,15, diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Uma das ideias que em algum momento circulou na cabeça de algumas pessoas é que o trabalho ele veio por causa do pecado, né? Então, se não tivesse o pecado, a gente não teria que trabalhar, né? Então, algumas pessoas pensam isso, até porque lá em Gênesis capítulo 3, quando fala a respeito da queda, Deus ele diz para o homem, como resultado da desobediência, da queda, do pecado, de não crer em Deus e tal, como resultado, né, do caminho errado que o homem escolheu, ele iria ganhar o pão com o suor do rosto, com fadiga, né? Isso não significa que o trabalho nasce ali, porque Gênesis 2,15, quando Deus cria o homem, Deus já fala para o homem: olha, você vai cuidar do jardim e você vai cultivá-lo. O que acontece como consequência das escolhas erradas do homem é a dificuldade, a esterilidade, né? Os problemas que a gente enfrenta para trabalhar muito e não conseguir quase nenhum resultado, né? Então, é a dificuldade que a gente vai ter na vida a partir das escolhas erradas que a gente faz. Isso é algo muito lógico, né? Muito lógico na caminhada. Toda escolha equivocada, toda escolha errada vai levar a gente a uma consequência ruim e a gente vai ter que penar muito para chegar num resultado, às vezes, muito aquém do esperado, né? Então, quanto mais assertivo eu sou, quanto mais eu caminho em integridade dentro daquilo que eu tenho que fazer, mais fácil se torna o meu caminho. O que eu quero colocar para você aqui, que precisa ficar muito claro, é que o trabalho ele é uma bênção. Trabalho é bênção de Deus. Trabalho é bênção de Deus. E o primeiro passo para você ser próspero na sua vida é encarar o trabalho como uma bênção. Encarar o trabalho como algo positivo. Encarar o trabalho como algo que agrega na tua vida, com satisfação e com prazer, certo? Esse é o primeiro grande passo para você começar a virar a chave na sua vida. Enquanto você olhar para o trabalho como um problema, né? E aqui é interessante, né? Você
Você olha, por exemplo, grandes empreendedores no Brasil, se você for estudar a vida deles, você vai ver que, porque às vezes a pessoa pensa, o cara, ele é dono de uma mega empresa, o cara ganha muito dinheiro, ele é muito rico e tal, ele não precisa trabalhar. Mas se você for ver, a maioria desses homens, eles trabalham muito, não trabalha só 6 horas ou 8 horas, trabalha 10, 12 horas, 14 horas por dia. Né? Continua trabalhando, continua produzindo, continua fazendo, continua pensando dos negócios, evoluindo. Né? Por quê? Porque tem prazer no que faz, né? Tem prazer em trabalhar. A gente precisa olhar para o trabalho como uma grande bênção de Deus. Antes mesmo da queda, Deus deu trabalho ao homem. Isso significa que o trabalho não é um castigo, mas uma missão. O homem foi criado para produzir, desenvolver e administrar. O homem foi criado para quê? Para produzir, para desenvolver e para administrar. Isto é trabalhar. Tá? E é uma bênção isso, porque Deus, dessa forma, ele nos coloca como coparticipantes da criação. Nós somos coparticipantes da criação de Deus. Quando enxergamos o trabalho apenas como salário, perdemos o seu propósito. Quando enxergamos como missão, encontramos significado mesmo nos dias mais difíceis, tá? Então, a gente não trabalha só para chegar no final do mês e receber aquele salário que a gente recebe. A gente trabalha como uma missão, como um propósito, e no final do mês, como consequência do nosso trabalho, como fruto do nosso trabalho, nós temos o nosso salário. Tá? E eu sempre digo, às vezes eu converso com alguns jovens, né, falando sobre trabalho, eu sempre falo, olha, construa a tua vida profissional de uma forma que pareça sempre que a empresa está te devendo. Né? Por exemplo, se você ganha 2.000, trabalhe com o mérito de quem deve ganhar 4. Se você ganhar 4, trabalhe com o mérito de quem deve ganhar 8. Se você ganhar 8, trabalhe com o mérito de quem deve ganhar 16. E assim, parece que a empresa sempre está devendo para você. Né? Você se torna um excelente profissional, você produz, você é extraordinário. Aí alguém pode estar pensando, mas aí eu vou trabalhar que nem um bobo, porque eu vou trabalhar muito e a empresa não vai me valorizar. Né? Primeiro, que você não trabalha para a empresa, você trabalha para você. Você trabalha porque você é um profissional. E o que você não faz porque alguém está olhando ou porque você foi obrigado a fazer. Você faz porque você é um excelente profissional. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se as pessoas da empresa que você trabalha hoje não te valorizarem, alguém vai passar por ali, vai te ver, vai ouvir falar de você, vai ver o teu trabalho e vai contratar você, vai querer você junto ali, vai querer você perto dele. Eu, por exemplo, se eu fosse um grande empreendedor e eu passasse, por exemplo, numa lanchonete e eu visse um rapaz, eu visse um rapaz lá que estava trabalhando com excelência e fazendo ali de maneira extraordinária, eu ia querer puxar aquele rapaz para trabalhar para mim. Né? É lógico isso. Todo empreendedor, ele entende que a maior riqueza que ele tem na empresa não são as máquinas, mas são as pessoas, né? A equipe extraordinária que ele vai formando. Então, todo grande empreendedor, todo empreendedor de visão e de sucesso, ele sabe que o maior ativo que ele tem são as pessoas, a equipe que funciona, que caminha com ele. E ele está sempre em busca de valores. Né? Se eu fosse um empreendedor de uma grande empresa, eu ia estar sempre em busca de valores. Esse daí eu quero puxar para a minha empresa, esse aqui eu quero puxar para a minha empresa, esse cara eu quero trazer para a minha empresa, quero trazer para perto. Por quê? Porque é excelente. Então, quando você se torna excelente, primeiro que você trabalha, você sempre tem que trabalhar com compromisso com você. E segundo, que quando você trabalha, você tem que fazer sempre mais do que lhe foi pedido. Por quê? Porque você quer continuar crescendo. Porque vamos imaginar que o cara, ele trabalha, é um ótimo trabalhador, e ele ganha 2.000, ele não está contente. Ele fala, meu trabalho vale 4, eu ganho 2. Então eu não vou trabalhar para 4, eu vou trabalhar para 2. Aí, faz a soma comigo, fica tudo certo.
tudo certo. Porque agora você tem um cara ganhando pouco, ganhando 2, mas você tem um cara que vale 2. Por quê? Porque ele está produzindo para 2. Né? Então, se eu produzo para 4, fica sempre faltando. Né? Em algum momento, a minha vida vai apresentar uma oportunidade, um caminho excelente para eu crescer. Tá? Então, muito importante a gente olhar para o trabalho como uma missão. Trabalho é missão. É uma bênção você poder trabalhar e enxergar o trabalho dessa forma. Tem uma frase importante aqui do Peter Drucker. Ele diz o seguinte: o trabalho, ele dá dignidade ao homem, porque o torna participante da criação. Eu acabei de falar isso com você. O trabalho, ele dignifica o homem. Aliás, se você for fazer se você for analisar a história de países que se tornaram os países até um tempo atrás chamados de países de primeiro mundo, né, os países desenvolvidos, e se você fosse ver os países de terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos, você vai ver que muito tem a ver com a visão que se dá ao trabalho, com o olhar que se dá ao trabalho. Né? Por exemplo, em países desenvolvidos, o trabalho sempre foi visto como dignidade. O trabalho dignifica o homem. E nos países subdesenvolvidos, sempre foi visto da seguinte forma: trabalho é escravidão, eu não vejo a hora de parar de trabalhar, eu não quero trabalhar, eu quero trabalhar menos. Né? Se você quer crescer na vida, entenda uma coisa. Né? Entenda uma coisa. Aliás, essa coisa do trabalho está uma discussão muito grande no nosso país, né? Escala 6x1, 5x2 e tal, esse monte de coisa aí. Eu penso que o homem tem que ganhar por hora. Tá? Por hora trabalhada. Eu penso que o homem tem que ganhar por hora trabalhada. Se eu quero trabalhar 1 hora, eu vou ganhar por 1 hora. Se eu quero trabalhar 10 horas no dia, eu vou ganhar por 10 horas. Se eu quero trabalhar 15 horas no dia, eu vou ganhar por 15 horas. Eu, particularmente, penso que o homem tem que ganhar por hora trabalhada. Tá? E quem tem que decidir isso não é o Estado, quem tem que decidir isso é cada profissional, cada pessoa. Olha, eu quero ganhar mais, eu quero trabalhar mais para ganhar mais, e está tudo certo. Né? A minha visão sobre trabalho não é nem escala 6x1, 5x2, 3x5, 4x, sei lá. Para mim é o seguinte: o homem tem que ganhar por hora. Eu quero trabalhar 5 horas por dia, eu quero trabalhar 10 horas por dia, eu quero trabalhar 14 horas por dia, ok? Certo? É assim que funciona. Né? E o que eu digo para você, se você quer crescer na vida, se você quer desenvolver, quer prosperar, não pense que isso vai vir sem muito trabalho. Precisa de muito trabalho. Se nós queremos melhorar o país, nós precisamos de muito trabalho. Tá? Se a gente quer mudar a nossa realidade, a gente precisa de muito trabalho. Tá ok? Então, que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu quero que você entenda, dentro da nossa reflexão, essa grande verdade: trabalho é missão. Tá ok? Vamos lá? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia. Muito obrigado, Pai, por esta manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia, por esse dia abençoado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Deus, por a gente poder trabalhar, poder construir, poder fazer a diferença. Abençoe cada trabalhador, abençoe cada profissional, abençoe cada família aqui representada, que a gente tenha um grande dia, Pai, e que o Senhor esteja iluminando o caminho de cada um aqui, Pai. Abençoe, Pai, cada família, nos ajuda e enche a nossa vida com a Tua presença e com o Teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito a tua vida. No nome de Jesus, a gente está encerrando aqui o nosso programa de hoje. Agradecemos por você que está com a gente. Não esquece, hoje temos a presença do Antônio Carlos Torres com a gente ali no Buffet Planalto às 19 horas. Faça a tua inscrição na bio do Instagram de Homens com Propósito. Esteja com a gente, vai ser muito especial, tá bom? Te encontro lá. Um abraço, um ótimo dia e amanhã a gente está aqui.